Começando mais um Empreenda Santa Catarina, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Nova SC e hoje nós vamos falar de preço, hein? Precificação. Será que você sabe colocar o preço direitinho no seu produto ou no seu serviço? Tem muita gente que acha que é uma tarefa bem difícil, né? Para poder, claro, você ser competitivo, ter margem de lucro, tudo certinho. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com você sobre a precificação. O que eu preciso levar em conta para realmente colocar o preço certo e ter uma margem excelente para o meu negócio? Então não sai daí que o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. Essa tarefa não é das mais fáceis, hein? Porque você precisa olhar vários fatores para poder realmente colocar um preço bem correto, definido, para você ser competitivo no mercado, ter rentabilidade, né? Poder ter fluxo de caixa também. Então a gente vai mostrar para vocês que são 5 passos básicos, né? Só que, claro, cada um desses passos tem muita tarefa para você fazer. Vamos dar uma olhada então? Aqui no nosso telão a gente pode mostrar aqui os 5 passos para a precificação do produto que o Sebrae sempre mostra para você, né? Por exemplo, o primeiro passo, claro, é o mais básico para você calcular o custo por unidade. Por exemplo, se você vende lá uma pizza daquela de cone, que está muito na moda também, né? O pessoal vender pizza em cone. Claro, você tem a matéria-prima, você tem a massa, você tem o papel, o invólucro, né? A embalagem desse produto, quer dizer, o custo também, o tempo que leva para você produzir cada um desses cones, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você calcular o custo, né? Por unidade. Depois, o segundo passo é contabilizar as despesas. Aí são as despesas da empresa mesmo, né? Por exemplo, a mão de obra, a água, se você utiliza bastante, até o ar-condicionado você coloca aqui nessa contabilização de despesas. O terceiro passo é você respeitar a margem de lucro. Uma vez que você definir, por exemplo, eu quero 20%, 30% de margem de lucro, você tem que respeitar do início ao fim do processo. Vamos ver daqui a pouquinho mais profundamente isso. Quarto passo, entender e conhecer o markup e a margem de lucro. Afinal de contas, qual é a diferença, né, entre margem de lucro e markup? Daqui a pouquinho você vai saber, então não sai daí. Quinto passo e último é, na verdade, a gente entender também e estudar o mercado. O setor onde você está produzindo, onde você está prestando o serviço. Então você precisa ter em mente esses 5 passos aqui. E claro, para você realmente entender esses 5 passos mais profundamente, a gente trouxe aqui quem mais entende, né, desse assunto, que é o consultor do nosso Sebrae Santa Catarina, Anderson Cunha. Pode entrar, Anderson, tudo bem? Olá, Alexandre. Como é que você está? Seja bem-vindo mais Prazer. uma vez. Pode sentar aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Porque essa é uma tarefa que é uma das mais importantes, né, para o empreendedor. Precificar. Mais importante é aquilo que eles mais sentem dor na hora de recorrer ao Sebrae. Olha só. Agora, quando a gente vê esses 5 passos, né, e quando a gente fala, poxa, eu preciso precificar o meu produto, qual é a primeira coisa que vem em mente? Show. Quando a gente pensa no produto, a gente tem que imaginar o seguinte: eu sou uma mercadoria de revenda ou eu sou um produto fabricação? Eu sempre brinco com as pessoas que elas dizem assim, eu faço a pizza de cone, como você mesmo estava falando agora, e a pessoa não entende que ela é uma indústria. Nossa, mas eu não sou uma mega indústria. Não, mas você é uma mini fabriqueta. Claro. Você transforma a matéria-prima em um produto final. Então, são duas diferenças. Quando você tem uma mercadoria para revenda, basicamente o custo do produto é o próprio produto, a mercadoria que você comprou, adquiriu, e aí é o valor da nota fiscal com seus impostos de compra e frete inclusos diretamente, e a embalagem que você vai utilizar para revender. Certo. Esse é o custo da mercadoria. Quando eu falo de produto, aí eu já estou falando de uma ficha técnica de produção. E, Alexandre, isso é primordial, é o que dá mais trabalho. É mesmo? As pessoas não têm o costume de ter métrica, padrão na hora da sua produção. Então, simplesmente, se você mudar a receita a cada vez que você faz, você pode estar perdendo grande parte disso. Vou te dar um exemplo. Sushi é muito comum. Hoje você tem o quilo de salmão a mais de 60 e pouco, R$70, R$90 o quilo de salmão. Então imagina para você perder 30% a 40% no corte e na limpeza dele para um negócio anualmente. Puxa. Então, primordial, mercadoria, pegue a nota fiscal e entenda os custos. Produção, faça a ficha técnica e crie um padrão. Ficha técnica. Olha, é a primeira vez que eu ouço alguém falar em ficha técnica para o produto.
E isso é primordial, tem que fazer. Tem que fazer. O Sebrae ensina isso a fazer também nas consultorias. Totalmente. A ficha técnica, ela vai ser basicamente a receita que a pessoa utiliza versus, então, o quanto que ela gastou para fazer ou produzir aquele produto. Isso é muito legal da ficha técnica, porque toda vez que houver um aumento no teu insumo, a ficha é atualizada automaticamente. Então, entendi. o custo, ele se torna variável. Então, você tem que observar o próximo item, que é o markup, para fazer o ajuste conforme a variação do preço do produto. Olha só, então a gente, primeiro passo, tem ali você contabilizar realmente o custo e depois a despesa. Isso, metodologia, tá? O Sebrae, ele utiliza muito o que a gente chama de oceano vermelho. O que é isso? O oceano vermelho é quando você tem uma escala, um mercado muito competitivo. Pizza de cone, a cada local que você passa tem uma, cada esquina. Então se torna algo, uma commodity dentro de uma negociação. Por ter pouca diferenciação e muito ser padrão, o que acontece com esse produto? O preço praticamente está definido pelo mercado. Sim. Agora você precisa trabalhar os custos dele. Então, quando o Sebrae fala que você primeiro precisa montar a precificação, montar os custos, o custo não só está atrelado à parte dos insumos e embalagens. Se coloca também a parte de custos indiretos de produção, que é, por exemplo, a mão de obra ligada à produção, seus encargos trabalhistas. Certo. E isso daí tem um detalhe muito importante. Eu defendo muito que essa precificação, dependendo do negócio, não é a mais adequada. Por quê? Imagina você pegar um montante de um custo fixo operacional e você não ter a mesma produção todos os meses. Então, você não consegue colocar em um produto X reais de custo fixo operacional, porque a cada mês você muda o volume produtivo. Entendi. Então, é uma metodologia? Sim. É válida? Também. Mas ela precisa ser readequada e fazer uma média mensal ou anual. Explica pra gente agora essa diferença, porque depois a gente vai fazer aqui um exercício, né, no próximo bloco, de a gente fazer, por exemplo, uma precificação aqui ao vivo para o pessoal de casa entender. Maravilha. E vamos falar, talvez, dessa pizza de cone mesmo e tal. Então, vamos ver todo o custo dela, o que tem, qual é esse custo indireto, tal, todas as despesas, para depois chegar ao preço, tá? Mas agora vamos para essa diferenciação da margem de lucro e markup. O que significa isso? Vamos lá. Margem de lucro é o que sobra da venda depois que você pagou todos os custos de produção e as despesas. Aqui a gente faz uma diferença. Por que é custo e o que é despesa? É a mesma coisa? É gasto? Pois é. Né? Custo é tudo que está ligado diretamente à produção. Certo. E despesa ao esforço da venda. Olha. Então, quando você coloca o ar-condicionado, no verão você vai gastar muito mais. Aí você pergunta, tá, mas ele não é um custo? Porque eu vou vender mais? Não está ligado ao produto? Não. Você está gerando um conforto para o cliente, para que aí sim se gere mais vendas. Dessa forma, ele é uma despesa, porque está ligado ao esforço da venda. Ah, entendi. Então, o que diz a metodologia? Depois que você juntou todos os custos por produto, você vai ter a venda desses produtos e você vai gerar o que a gente chama de faturamento líquido. Tendo esse faturamento líquido, você vai tirar agora as despesas necessárias para gerar essa venda. O que sobrar é lucro. Entendi. Então, lucro é venda menos custo menos despesas. Essa margem, essa sobra em relação ao valor vendido é que dá a sua margem. Caramba. E ela pode variar Olha só. de um mês para outro. Com certeza você que está em casa deve estar pensando, puxa, eu fiz tudo errado. Eu misturei tudo, despesa, lucro, botei tudo ali na mesma coisa, mas realmente você precisa, por isso a importância de uma consultoria do Sebrae, para você realmente saber quais são as suas despesas, todo o custo daquela produção, para realmente colocar o preço final, né? Exato. QME já está no próximo patamar do Simples Nacional, Sim. ela tem a obrigatoriedade de ter um contador. E onde é que ela vê essa despesa, essa receita, esse custo, essa margem? Na DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. E ela é mensal, só que tem um porém. A pergunta que eu faço sempre para os meus clientes quando eu vou dar o curso de precificação é, se eu aumentar as vendas em 100 mil reais, o quanto que meu lucro aumenta? Automaticamente eles usam a mesma proporção. E eu falo, errado. Porque na DRE está misturado o que é variável daquilo que é fixo. Então o exercício que a gente faz é,
Separe primeiro o que acompanha o crescimento da receita e depois coloque aquilo que, independente de você faturar, você vai ter que pagar. Então, a gente dá um exemplo. O que aumenta com a receita conforme você vende? Custo, o próprio produto, quanto mais você vender, mais você vai ter de insumos e embalagens. Impostos, quanto mais você vender, maior a sua carga tributária. Comissionamento, se você for um mercado que você tenha funcionários com comissionamento, quanto mais eles venderem, mais comissão eles vão receber, variável. E, por último, também a questão das máquinas de cartão de crédito. A taxa administrativa da maquininha, não aquele mensalidade que se paga. Quanto mais você vender, mais taxa você vai ter também. Para franquias, ocorre também a royalty. Quanto mais você vender, mais royalties você vai pagar, desde que a modalidade seja sobre o volume de vendas. Tudo isso junto, tá? A venda menos esses gastos variáveis, esses custos variáveis, vão nos dar uma coisa chamada margem de contribuição. E é essa pecinha principal que vai ter que sustentar a operação para pagar os gastos da operação como um todo. Gastos fixos como luz, água, funcionários. Telefone, etc. Ela tem que ser suficiente. Aí sabe qual que é o pulo do gato? A pessoa chegou na margem, deu positiva, tá? Então ela acha que agora, lucro. Só que ela não tem volume de venda necessário para alcançar o que a gente chama ponto de equilíbrio, que é o momento que as contas se empatam. Então você não tem lucro, não tem prejuízo, está tudo certo. Mas eu vivo para sobrevivência, subsistência, vivo para dar lucro. Então nós conseguimos, através da margem de contribuição, saber quanto cada produto vendido dá de lucro após o ponto de equilíbrio. E aí é a hora de fazer a promoção. A galera faz a promoção antes desse período. Sacrifica a margem, prejudica todo o ponto de equilíbrio e não sobra dinheiro mesmo vendendo à vista. Por isso que tem que respeitar a margem de lucro definida. Exatamente. Tanto a margem de lucro como a margem de contribuição necessária para aquilo. Se eu coloco lá 20%, 30%, né? Vamos supor 30% de margem de lucro, eu preciso respeitar isso até o final do processo. Exatamente. Que coisa. E é nessa hora que às vezes os empreendedores se perdem também. Sim, porque são cálculos variáveis e cálculos fixos. Se ele não separar, vai virar um bolo na cabeça dele, que ele vai se perguntar, puxa, mas eu respeitei os 30%, mas eu não consegui sobrar 30% de dinheiro. O que aconteceu nesse meio do caminho? Essa que é a grande questão que a gente revela com o ponto de equilíbrio e com a margem de contribuição. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouco mais sobre estudo de mercado, que também é importante, né? Muito. Então a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sai daí. Hoje no nosso Empreenda Santa Catarina estamos falando de preço de produto, como colocar o preço certo para ser competitivo, para ter margem de lucro. E a gente está aqui com o Anderson Cunha, que é o nosso consultor aqui do Sebrae. Obrigado mais uma vez, né, pela tua participação. A gente já falou um pouco ali sobre a análise, né, dos custos, quais são os custos do produto, as despesas, respeitar a margem de lucro, a diferença ali entre margem de lucro e o markup. Mas agora faltou a questão do estudo de mercado, né? E estudar o mercado não é só simplesmente você ver lá o que tem de concorrente e tudo mais. Vai muito além disso, né, Anderson? Perfeito. Muito depende do teu posicionamento. Se você for uma empresa de liderança em custos, que é um foco que você vai dar, por exemplo, aqueles locais que vendem artigos por R$10, eles não estão preocupados se você gostou, se você vai voltar, qual é o relacionamento que ele pode ter contigo. Quanto mais rápido você entrar, comprar e sair, melhor para eles. Ou seja, é um tipo de operação focada no giro. Portanto, ele tem que ser fortemente especialista em precificação. Ele tem que ter baixo custo para ter uma margem que sustente a operação dele. Giro. Agora, se você tem, por exemplo, uma joalheria. Joalheria já é focada numa diferenciação. Essa diferenciação vai trazer um produto que outra pessoa não tem. Quando você foca em diferenciação, não foque em preço, foque em valor, agregação de valor. E essa que é a grande diferença, você tem que entender em qual mercado você está inserido, porque senão você vai para dentro de um mercado de diferenciação com um produto que é um comum, banal, e você não consegue fazer concorrência feito aos demais que agregam valor ao produto. Vamos dar um exemplo?
Vamos supor que a gente vai para São Paulo comprar aquelas bijuterias que tem lá na 25 de março para eu montar lá na minha pequena fábrica tal, para vender essas bijuterias. E de outro lado, eu tenho, por exemplo, o talento de desenhar as minhas joias e eu quero realmente fazê-las diferentes, né, nesse mercado. Como é que eu posiciono, como é que eu estudo isso? Show. Primeiramente, quando você vai nas bijuterias, você tem que entender, todo mundo tem acesso. Sim. Portanto, você tem que trabalhar muito bem um marketing de venda por impulso. Você tem que fazer a pessoa não pensar demais, compra e sai dali. Então, muito se trabalha com moda, não são artigos perenes, constantemente estão se inovando. Agora, quando você pega o desenho da joia, o que você tem que trabalhar? Valor. Então, vamos pensar, quem desenha uma joia? Por que desenha se ele pode comprar uma pronta? Porque ele quer conectar uma história. Fazer conexão. Então, a joia tem que vir linkada a eternizar um momento da sua vida, que pode ser passado de geração em geração. Se você consegue criar este vínculo e demonstrar para o cliente que o valor está ligado à eternização do sentimento e não à peça em si, ao ouro que ele está comprando, ele criou valor. E preço não se torna um fator decisivo. Perfeito. E aí você pode, por exemplo, ter uma margem maior até, porque o cliente está disposto a pagar aquela diferença? Pode, mas você tem que criar uma cadeia de valor. Não certo. apenas o valor, agora a gente precisa criar uma cadeia. Vou te dar um exemplo. Se eu dissesse para você agora que eu tenho um pacote de pipoca, Sim. por R$15, você compraria de mim? Depende do tamanho do... Opa, começou a vir algumas ideias. Esse é o ponto principal. Quando eu pergunto para você e só te apresento um único produto, uma única opção, Sim. você cria o que a gente chama de gatilho mental de comparabilidade externa. Entendi. Você começa a pensar, olha para sua mente e veja, mas eu podia ter comprado um milho de pipoca por R$3 estourado em casa. Eu posso ter comprado uma pipoca gourmet por 20 e poucos reais e se tornaria barato. Então, barato e caro são relações de comparabilidade. Qual é a estratégia de agregação de valor? Ancoragem interna. Vamos agora mudar isso. Pacote pequeno de pipoca, 13. Pacote médio de pipoca, 15. Mas o grande não vale dividir, hein? O grande está por R$25. 13, 15, 25. Em qual você iria? Pelo custo-benefício, Show. eu iria no grande, Já iria nos R$25. no de 25. Se fosse somente para você, tá? Agora, 80%, existe um estudo disso na neurociência, tendem a ir no de 15. Porque é um meio termo, né? Exato. Por que o de 15? Até então ele não era atrativo para você. Só que o pequeno só serve de ancoragem mínima. Ele serve para dizer que é pouco produto por um valor agregado alto. Então, o de R$15 se torna atrativo. Sim. Vem quase o dobro da quantidade por R$2 de diferença. O grande também é uma ancoragem máxima. Você está dizendo que é muito caro por muito que eu não vou consumir. Se você consegue criar isso, a tendência das pessoas é se olharem para o centro. E mais ainda, elas ficam satisfeitas porque elas acharam que ganharam em cima da venda. Sim. Quando quem decidiu vender foi você. Olha só. Na verdade, eu estava pensando, poxa, é claro, né? R$15 vai ficar mais barato. O outro é muito... Mas como eu gosto de pipoca, então eu vou no grande. Quem responde 25 é porque né? gosta É mesmo. porque gosta mesmo de pipoca, principalmente para levar no cinema, né? Exato. Ali. Agora, tem essa... quando você estuda esse mercado, não sei se você ia complementar agora? Eu vou te dar um exemplo mais prático agora. Dê, porque, por favor. essa é a estratégia. Isso a gente chama de estratégia de pipoca. Tá? Estratégia produto pipoca. Sim. Dentro do marketing, da neurociência, a gente utiliza, neurovendas, a gente utiliza essa ideia. Sabe quem utiliza isso, se você não percebe? Canais de streaming. Os canais de Para streaming. quem utiliza um streaming, quando vai comprar, alugar, pode perceber, tem a coluna central, que é o pacote básico, o pacote mais recomendado, ou aquele que mais sai, e o pacote Plus. Eles automaticamente te jogam a atenção para o meio, mas eles começam a agregar valor. E é isso que falta agora para o nosso cliente. Vou fazer uma comparação para você entender um pouco mais sobre isso. Imagina que eu sou um desenvolvedor de software e você é um corretor de imóveis. Qual é a principal dor do seu cliente enquanto corretor de imóveis? Qual é a maior preocupação dele? Que o imóvel que ele vai alugar contigo online não exista. Então, qual é o fator principal para esse teu cliente? Segurança.
Eu que sou desenvolvedor, sei que o cadeado na hora do site é um dos mecanismos que garantem segurança. Trazendo para o produto pipoca, onde eu vou colocar o cadeado na hora de ofertar produto para você? No meio. Eu vou te fazer um pacote mínimo de marketing, de desenvolvimento de software, para você dizer assim, mas está muito caro. Então tá aqui, pega esse aqui, pequenininho. Mas o pequenininho não atende a dor do meu cliente. Sim, mas tu tem esse. Esse aqui atende. E esse aqui atende o suficiente, ainda passa. Qual você quer levar? Custo-benefício? Este. Claro. Automaticamente, esse não se torna caro, porque aquele ali não entrega o que você precisa, que o seu cliente necessita, mas eu te dei a opção. Você reverte 30% mais de vendas do que fazer uma única entrega de orçamento ou produto. Puxa, olha quanta coisa a gente precisa aprender sobre precificação, né? Não é tão simples mesmo, né? Não, você tem que pensar no mercado. Tem que pensar no mercado, exatamente. Porque você precisa ser competitivo, você precisa vender, claro, né? E você precisa, muitas vezes também, muitos empreendedores pensam em, não, eu quero realmente agregar valor, eu quero me diferenciar no mercado, né? Quero ter, fazer com que aquela pessoa tenha o meu produto, mas de uma forma exclusiva. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Tudo tem que se levar em conta. Tudo a gente fala hoje que se não existe precificação sem neurovendas, sem neuromarketing. Tudo se baseia no comportamento, no estudo do comportamento do teu cliente. Que coisa, hein? Agora uma pergunta então, para a gente encerrar aqui o nosso papo sobre precificação, vamos falar, não sei se você prefere falar da pipoca ou de um cone de pizza. Pode ser do cone de pizza. Cone de pizza, que é o que a gente começou lá. Como é que a gente estudaria já os custos desse produto e as despesas? Show. Como é que seria? Primeiramente, eu faria um estudo mais da margem de contribuição inicialmente, tá? Certo. Então, ficha técnica de produção, primeiro passo de qualquer coisa. Tá. Entender os insumos que compõem aquele produto. Esses insumos vão dar o que a gente chama de margem de custo, tá? Anderson, mas por quanto eu vou vender? Vai ser conforme a agregação de valor? Mercado. O mercado já te diz, porque você não tem um produto inovador, você tem uma commodity, todo mundo vende. Claro. Então, o primeiro passo é, olhe o mercado. Definir um preço X. O meu custo de produção foi Y. Y dividido por X vai te dar a margem de custo. Dentro de uma indústria, não deve passar de 33% a 37% esse custo, porque o restante que sobra vai ter que pagar as despesas fixas da operação. Tá? Então, é uma métrica de mercado, é uma média. Tem como você colocar isso em números mesmo? Tem, pra vamos gente lá. Entender? Imagine hoje que eu não costumo comer o cone de pizza, mas digamos que seja R$15. Certo. E o teu custo, ele não pode ser abaixo de 30%, vai ser mais ou menos ali os seus R$4,50. Certo. Tá? Então, até R$4,50, R$5, ok, tá? De custo. Acima disso, já vai começar a trazer problemas para você. Isso é o custo de produção. Certo. Não tem mão de obra dentro, não tem somente os insumos e as embalagens. Entendi. Depois, vai sair dessa conta os impostos, a comissão se você paga para alguém e também as taxas de cartão de crédito ou a franquia, caso você tenha. Claro. Tirado tudo isso, daqueles R$15 menos esses custos, vai sobrar a margem de contribuição. Aí ela não tem o parâmetro do mercado. Mas o importante é que ela fique pelo menos entre 30%, 40%, 50%, se possível. Por quê? É esse dinheiro que sobra que vai ter que pagar todo o movimento para baixo. Toda a estrutura, funcionários e tudo mais. Qual que é a grande questão que o pessoal pergunta? Se eu for botar um funcionário novo, porque está aumentando a minha demanda, Sim. quanto eu vou precisar vender? Exato. E aí, por esta metodologia, fica fácil. Porque você vai pegar o funcionário, que é um custo fixo, Sim. vai somar a ele o valor dos encargos, que para um Simples Nacional é 34%, então é aquele valor mais 34%. Caramba. E depois você vai pegar esse valor e dividir pela margem percentual, que é a margem de contribuição. Fazendo isso, você sabe quanto ele vai ter que vender para a conta ser paga. Essa é a meta mínima na hora de botar as vendas e as metas de vendas. Nesse caso, por exemplo, se eu vendo um cone de pizza por R$15, todo o meu custo, toda a despesa, ela chega mais ou menos ao quê? R$10? E eu tenho R$5 de lucro?
Depende da sua operação. Vai depender da operação. Vai depender da operação. Por isso aquela meta de ter uma margem de lucro. Se você chegar lá nos R$5, puxa, deu 30%. Né? Mas não é o suficiente ainda para a gente poder chegar lá. Caramba, por isso que tem que estudar muito mesmo para saber realmente. E claro, o volume de venda é que vai dizer também se você vai conseguir chegar naquele patamar. Né? Porque se eu estou acostumado a vender, por exemplo, 50 cones, tudo bem, por dia, vamos supor, mas eu preciso vender 100, a coisa vai ficar... Por isso, a relação entre ponto de equilíbrio e capacidade produtiva. A gente chega no ponto de equilíbrio e fala, para empatar as contas, X de vendas. Mas eu não vendo tudo isso. Mas tu tem capacidade para vender? E tem alguém que está parado, uma máquina que estaria ociosa na produção? Sim, ok, então dá para a gente produzir. Não, agora eu tenho que aumentar meu maquinário ou contratar funcionários. Olha só, e aí a empresa vai dando um passo maior. Exatamente. Tudo basta números, cálculos e análises. E um consultor do Sebrae, com certeza, Exato. para te ajudar. Anderson, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Obrigado, Alexandre. Valeu, muito conhecimento que a gente tem aqui no nosso Empreenda Santa Catarina, principalmente esse que é extremamente importante. Então, estude mais o seu mercado, precificação e, claro, consulte um consultor do Sebrae para te ajudar nessa tarefa que é bastante difícil, né? A gente volta no próximo programa. Até lá!